Estamos começando aqui na Rádio Oeste FM, também no podcast, no YouTube, nas redes sociais, o nosso programa Conversa Franca. Hoje recebendo o gerente regional do SEBRAE de Presidente Prudente, o senhor José Carlos Cavalcante, mais conhecido popularmente como Cavalcante do SEBRAE. Seja bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço o convite. Teremos assim uma conversa franca, uma conversa bastante prazerosa, com toda certeza. Para iniciar, eu gostaria que o senhor, de maneira resumida, contasse para nós um pouco da sua história e como que foi o início no SEBRAE. Perfeito. Bom, eu sou natural de Rancharia, cheguei aqui em Presidente Prudente com meus 18 anos, tive algumas experiências, trabalhei em algumas empresas aqui em Presidente Prudente, trabalhei como auxiliar de supermercado, trabalhei como vendedor de peças, trabalhei como gerente de serviço, vendedor de tratores, gerente numa concessionária de tratores. Também trabalhei como contador, controller de uma grande distribuidora e comecei a trabalhar no SEBRAE praticamente há 31 anos atrás. Já tenho 31 anos de SEBRAE, em fevereiro do ano que vem eu completo 32. Como gerente estou há 21 anos, setembro fiz 21, e sou um dos gerentes mais longevos do SEBRAE, gerente de regional, de escritório regional. E a minha trajetória no SEBRAE, eu entrei para ser um assistente técnico do SEBRAE, aí passei a ser consultor e tive a oportunidade de assumir a gerência interinamente, passei a ser gerente. Teve uma época, em 2011 e 2012, gerenciei 2 regionais do SEBRAE simultaneamente, Presidente Prudente e Araçatuba. E em dezembro de 2012, fui convidado para gerenciar a nossa unidade, o nosso escritório regional de Campinas. Das 33 regionais, Campinas é o terceiro maior. Então, foi uma experiência desafiadora, onde tive, sim, grandes desafios, mas, com toda certeza, vencemos todo esse desafio e hoje a Regional de Campinas é destaque. E qual é a principal missão do SEBRAE em Prudente região? Na verdade, seguimos a missão do SEBRAE Nacional, que, por sua vez, também é a missão do SEBRAE São Paulo, que é melhorar a competitividade dos pequenos negócios. Entendam pequenos negócios, o MEI, a ME, a EPP e o produtor rural, o pequeno produtor rural, dos 4 setores. Então, do agro, do comércio, da indústria e serviço. Aliás, Miguel, não é por acaso que o SEBRAE, na logomarca do SEBRAE, tem aquelas 4 barras. Aquelas 4 barras significam os 4 principais setores da economia: o agronegócio, o comércio, a indústria e serviços. Portanto, do sistema S como um todo, o SEBRAE é o único que permeia os 4 setores. Os nossos co-irmãos no sistema S executam uma missão belíssima em setores específicos, que é o caso do SENAI na indústria, o SENAR na agricultura, o SENAC no comércio e serviço, o SEST, SENAT no transporte, mas o único que atende os 4 setores é o SEBRAE. E ainda, como parte da nossa missão, além da melhoria da competitividade dos pequenos negócios, o SEBRAE também tem como missão de promover a cultura empreendedora através do ensino formal, seja ele ensino fundamental, médio e universitário. Então, resumindo,
o SEBRAE tem como missão, como propósito, melhorar a competitividade dos pequenos negócios para torná-los sustentáveis e contribuir com a economia do país. E também fomentar a cultura empreendedora. Em Presidente Prudente, quais são as principais demandas que o SEBRAE recebe? Bem, analisando a nossa região como um todo, Miguel, nós atendemos 54 municípios, que vai lá desde Rosana até Oswaldo Cruz, depois até IEP, João Ramalho, Rancharia. É uma super macro, né? É uma super macro. Bom, a extensão territorial da nossa região corresponde a 9,8% do território do estado de São Paulo. Então, veja, é uma região enorme. Só para se ter uma ideia, de Presidente Prudente a Rosana são praticamente 208 quilômetros para ir, 208 para voltar. Então, realmente, é muito grande. E essa região ela tem uma característica específica, que nós temos forte lá no Pontal. O agro, principalmente a agricultura familiar, né? Também, em Presidente Prudente, o forte de Presidente Prudente é o comércio e serviços. Então, Prudente, hoje, os dois setores é onde tem a maior concentração de empresas e concentração de empregos. Também temos uma indústria forte, mas a indústria não responde nem por 10% do universo empresarial. E as demandas para o SEBRAE são muitas, né? Desde a capacitação, lembrando que o público-alvo do SEBRAE não é a mão de obra, não é o colaborador, não é o funcionário, isso compete aos outros S's. O SEBRAE é para capacitar os gestores e o dono de pequenos negócios e formar novos empreendedores. É esse o trabalho do SEBRAE. Então, ultimamente, a gente tem recebido bastante demanda em várias áreas. Aliás, se você me perguntasse, né, eu daria para me te responder de uma forma muito simples, o que o SEBRAE oferece para o seu público-alvo? Na verdade, eu diria para você, Miguel, que é um conhecedor de bebidas, né, um gin com M, né? G de gestão, I de inovação e M de mercado. Então, o SEBRAE capacita o dono de um pequeno negócio, o empreendedor em gestão, oferece para ele programas de inovação para ele ser competitivo, né, com novas tecnologias, inclusive agora até com IA, inteligência artificial, e também permite a ele acessar novos mercados, permite a ele participar de grandes feiras, de grandes encontros empresariais, de rodadas de negócio, para ele faturar mais, conquistar novos clientes e aumentar e melhorar o seu network. Já que falamos sobre agricultura, sobre o agro, hoje o secretário estadual de Agricultura, ele é prudentino. Por o secretário ser prudentino, o senhor percebe alguma potencialização no segmento da região do Prudente? Olha, não resta dúvida que para Presidente Prudente e região, ter um prudentino numa secretaria tão importante como a Secretaria da Agricultura, não resta dúvida que houve ganhos para Presidente Prudente, mesmo porque é um secretário bastante atuante. Inclusive o SEBRAE tem parceria com a Secretaria da Agricultura, que por sua vez também com o ITESP, né, com a APTA, que são órgãos que pertencem à Secretaria da Agricultura, a CAT, dos quais nós temos projetos e programas trabalhando junto. Como você sabe, conquistamos o IG, a indicação geográfica do café da Nova Alta Paulista. Podemos falar assim com muito orgulho que o café da Nova Alta Paulista hoje tem um selo de reconhecimento, né, de indicação geográfica, que é um café de excelente qualidade. Estamos trabalhando para que a nossa batata doce também receba o IG, o seu selo de procedência, né, de origem. O IG de origem da batata doce. Também
demonstrando que a nossa batata doce é de altíssima qualidade, que já tem um grande mercado e, com toda certeza, esse IG vai colocar a nossa batata doce em grandes mercados. E não tenha dúvida que a Secretaria da Agricultura, através do nosso secretário, Guilherme Piai, contribuiu e vem nos ajudando a conquistar esse sonho, esse grande desafio. Cavalcante, qual é a sua mensagem na condição de gerente regional do SEBRAE para aquela pessoa que está pensando em empreender? Dá o primeiro passo. Perfeito. Olha, Miguel, o que é... No Brasil, nós temos dois tipos de empreendedores. No Brasil e também em muitos países, né, do mundo. Tem aquela pessoa que empreende por oportunidade e tem aquelas pessoas que empreendem por necessidade. É claro que aquelas pessoas que empreendem por necessidade, na verdade, elas estão criando um autoemprego, né, uma forma de gerar renda, que é bastante digno. Mas, por ser uma atividade por necessidade, ele não dispõe de todos os recursos necessários, de todo o conhecimento necessário e, pela urgência de gerar renda, ele muitas vezes ele não tem tempo de planejar e organizar bem esse negócio. Por outro lado, aqueles que empreendem por oportunidade são aquelas pessoas melhor preparadas, que têm mais recursos, que têm um grau de instrução mais elevado. Essas pessoas empreendem com melhores condições. E a chance desse empreendimento, desse novo negócio, se consolidar e ser um sucesso é muito grande. Tanto é que o maior índice, infelizmente, o maior índice de mortalidade, de descontinuidade de pequenos negócios, é exatamente com aqueles empreendedores que empreenderam por necessidade. Mesmo porque basta ele encontrar uma oportunidade de trabalho, ele vai fechar, ou ele vai parar aquela atividade e vai voltar a ser empregado, né? Não sei se você sabe, mas eu digo para o seu público que os 2 primeiros anos de quem empreende é o período mais difícil. Se ele passar por esses 2 anos, pelo teste dos 2 anos, certamente ele vai conseguir, né, dar continuidade nesse negócio e ter sucesso. O conselho que eu dou, que primeiramente, prepare o seu perfil empreendedor. Ninguém nasce empreendedor, da mesma forma que ninguém nasce radialista, da mesma forma que ninguém nasce médico, ninguém nasce professor. Na verdade, você se capacita, você adquire experiência e passa a exercer aquela atividade. Então, para ser empreendedor é a mesma coisa, você tem que estudar, você tem que se preparar, você tem que pesquisar. Tá? E, às vezes, as pessoas têm uma ideia e falam, olha, eu vou colocar essa ideia no papel, né? Por que muitos negócios dão errado, Miguel? Porque a pessoa abre a empresa, aí ele vai ajustando esse modelo de negócio já na prática. E depois vai buscando o cliente para esse negócio. Ao passo que a sequência lógica, a sequência certa, primeiramente, ele estudar o mercado, entender a necessidade desse mercado, identificar bem esse cliente, aí sim, modelar um negócio para atender a necessidade desse público, para depois ele legalizar essa empresa. Tá? Eu tive a oportunidade, em 2014, de estar em Boston, nos Estados Unidos, na Babson College, que é a maior escola de empreendedorismo dos Estados Unidos, portanto, reconhecida mundialmente. Para mim foi uma realização pessoal e profissional ter a oportunidade de fazer esse curso de empreendedorismo, inclusive para pequenos negócios, lá em Boston. E lá eu aprendi que o americano, ele empreende de forma diferente.
Empreender para o americano é um processo com 5 fases. Primeiramente, ele prepara o perfil dele para ser empreendedor. Depois, ele fica de 1 até 2 anos estudando aquela oportunidade de negócio. Depois, ele modela aquele negócio, ele encontra o modelo ideal daquele negócio. Aí, a quarta fase, ele vai identificar como ele vai manter, financiar aquele negócio. Até aí, essas 4 fases, ele está empreendendo. Aí ele abre a empresa. Aí, no momento que a empresa está pronta para funcionar, ele tem que escolher um modelo de gestão. Como é que ele vai fazer a gestão desse negócio? E quando se fala em gestão, de uma forma bastante resumida e didática, gestão é planejar, organizar, liderar e controlar. Tá bem? O que parece simples, mas na prática não é. De fato, é muito complexo. E as grandes teorias de administração, no fundo, ela resume-se a isso. Saber planejar, saber organizar, saber liderar pessoas e saber controlar recursos. Cavalcante, a última pergunta aqui no nosso bate-papo. Com a tua experiência de mais de 30 anos à frente do Sebrae, existe algum perfil de negócio que a região ainda oferece espaço para crescer? Bem, Miguel, eu vejo assim, não resta dúvida que as grandes oportunidades hoje estão no mercado digital. Então, no mercado digital e agora com a inteligência artificial, estão surgindo novos modelos de negócio, portanto, novas oportunidades. Os negócios tradicionais, eu sempre falo que os empresários que têm negócios tradicionais, eles vão ter que remodelar os seus negócios. A pandemia, embora nos trouxe muitos dissabores, perdemos entes queridos, foi um período muito difícil para o mundo inteiro, e não foi diferente para nós. Também uma informação, 78% dos pequenos negócios foram impactados com a pandemia. Né? Então foi algo assim, né? Muito drástico. Mas a pandemia nos trouxe resiliência, nos trouxe adaptabilidade. O empresário aprendeu a trabalhar na dificuldade. E aí ficou muito claro para todos, aquele tipo de negócio que não migrou para a transformação digital, realmente não teve a sua descontinuidade, parou as suas atividades. Por outro lado, aquelas atividades que trabalhou no sistema híbrido, o atendimento presencial não vai acabar nunca. Porém, a empresa tem que atender o seu público através de vários canais. Não somente o físico, não somente o digital. Ele tem que utilizar um canal de acordo com o seu público. Lembrando que pela primeira vez está no mercado hoje, tanto no mercado consumidor como no mercado produtivo, no mercado empresarial, na força de trabalho, hoje nós estamos trabalhando com 5 gerações até, na verdade a maioria é 4 gerações, mas tem o baby boomer ainda está trabalhando, né? Os 60 a mais estão trabalhando. Então, as empresas, existe sim espaço, existe oportunidade. Porém, algumas perguntas que eu faço para quem quer empreender. A primeira coisa, se você vai entrar nesse mercado, qual é o diferencial que você vai oferecer? Porque eu, que compro da empresa A, vou passar a comprar da sua empresa o mesmo produto. Né? E sempre lembrar se o seu público está disposto a pagar aquela solução que você oferece para o mercado. Lembrando que qualquer empresa que se predispõe a atuar no mercado, lembrando que ela vai ter que solucionar os problemas, as dores e a necessidade. Se você tem uma ótima solução para as dores, para as necessidades e desejos do mercado, você tem uma grande oportunidade. Quero agradecer a gentileza
da entrevista concedida aqui na Rádio Oeste FM, no podcast, no YouTube e também nas redes sociais, do gerente regional do SEBRAE da unidade de Presidente Prudente Região, senhor José Carlos Cavalcante. Gratidão pela sua vinda e sempre é uma honra falar com o senhor. Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com você, Miguel, através do seu público, do seu programa. E para mim foi bastante prazeroso dividir e também informar o seu público, o público geral, o que é o SEBRAE, como o SEBRAE pode contribuir para quem deseja empreender, ou mesmo para aquele que tem o seu negócio, o seu pequeno negócio, como ele pode, através dos programas do SEBRAE, de gestão, inovação e mercado, melhorar a sua competitividade. Me coloco à disposição para próximos conversa franca com você. Muito obrigado.